Boa tarde, povo de Deus, povo abençoado. Segunda-feira, né? Dia 20, isso mesmo. Estamos aqui para dar continuidade a uma mensagem que nós iniciamos e nós falamos a primeira parte e nós queremos terminá-la. Sejam bem-vindos. Aqueles que estiverem online, conferirem agora, ou aqueles que vão assistir depois, que vocês possam ser ricamente abençoados. Então, nós iniciamos na penúltima mensagem um tema: zelo pela presença de Deus. E nós pegamos a história de Davi, não é? O homem segundo o coração de Deus, e que, lógico, teve suas falhas, teve seus erros, como todo e qualquer ser humano. Então, é melhor aprender com os erros dos outros, com as falhas dos outros, né? Não significa que ele teve mais erros do que nós. Mas nós falamos a primeira parte e a gente quer continuar a partir do versículo 9, tá? Então, pelo menos 2 erros, eu vou repetir aqui, Davi cometeu. E o primeiro deles foi não consultar a Deus. Ele consultou os homens e resolveu trazer a arca para Jerusalém. E o transporte da arca foi feito de maneira errada. Foi feita tal como os filisteus roubaram, não aguentaram a sua presença lá. E começou a trazer muitas tormentas para a vida dele, doenças e enfermidades. Porque assim mesmo, né? Aquilo que não é compatível com a presença de Deus certamente entrará em destruição. É bom aprender isso, tá? É bom tomar isso para as nossas vidas. Versículo 9, 2 Samuel, capítulo 6, versículo 9, diz: Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Então, preste atenção. A quebra de princípios, ela vai fazer com que você desanime das coisas de Deus, esqueça as coisas de Deus. Como pode Davi agora, um rei super dedicado, um rei que amava a Deus, que adorava a Deus, ele falar essas palavras, né? Tá certo que ele temeu, mas ele diz: como virá a minha arca do Senhor? Davi, ele sabia certamente, ele conhecia o caminho. Ele consultava os povos, ele consultava a Deus. O problema é essa quebra de princípio, é esse desprezo pelo zelo das coisas de Deus, que vai abrir uma brecha na sua vida, entendeu? E aí esse erro, né, essa consequência, ela vai começar a ferir a sua alma. E o objetivo disso aqui, negativamente falando, é tentar com que você se desvaneça, com que você se entristeça. E isso não pode ser jeito, tá? Então, primeiro, a quebra esse na verdade é quinto aqui. Quinto, a quebra de princípio é você esquecer o caminho das promessas. Eu dei 4, tá? Eu vou dar 3 agora, o quinto, o sexto e o sétimo. O versículo 10 diz assim: não quis Davi retirar para junto desse arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas a fez levar a casa de Obed-edom, o geteu. Outra coisa, quando nós não temos zelo pelas coisas de Deus, quando nós quebramos princípio, isso vai aqui o sexto, se contentar com o que tem. A arca que simboliza a presença de Deus, a arca que era tão desejada, vista, tocada, né, observada, olhada. Agora Davi simplesmente ele não quis levar a arca de volta. Por quê? Será que ele não sabia? Não é? Ele não sabia toda a metodologia para levar, para trazer de volta? Será que ele não tinha homem às suas disposições? Sacerdotes e levitas? É claro que ele tinha. Entendeu? A questão quando você incorre em erros, tá?
e um abismo chama outro abismo, e você começa a se contentar com aquilo que você tem, e não pode ser assim. Todos os nossos erros, eles podem ser reparados, né? A Bíblia diz, se confessarmos, 1 João 9, se confessarmos nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então, podemos sim nos arrepender diante de Deus, fazer um reparo nisso aí, confessar a Deus que certamente ele vai restituir a nossa alegria, a nossa vontade de servir a Deus e tê-lo a sua presença, tá? Sétimo e último, tá? Primeiro eu vou ler o versículo, diz assim: ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o geteu 3 meses, e o Senhor o abençoou e toda a sua casa. Tá? Agora aqui muda um pouco o tópico. Por quê? Porque eu quero dizer em sétimo e último lugar que a presença de Deus traz bênçãos pessoais e familiares. Olha só o que Obed-edom, geteu, pôde receber da parte de Deus com a arca, com a presença da arca, com a presença de Deus na sua vida, por abrigar a arca na sua casa. Queridos, isso aqui sabe, é uma informação, é uma instrução para que a gente possa cada vez mais amar a presença de Deus, ter zelo pela presença de Deus. Essa revelação de Deus através das Sagradas Escrituras é para nos instruir de tal maneira que a gente possa crescer diante de Deus. Tem uma coisa tão interessante na Bíblia sobre Enoque, é que eu vi até um certo pregador falando, eu aprendi isso aí, é que Enoque, a gente sabe que ele foi tomado para si, entendeu? E a única coisa que relata mesmo sobre Enoque é que ele andava com Deus. Então, andar com Deus é mais do que suficiente para Deus tê-lo consigo, Deus o tomar para si. Sabe? Andar com Deus. Então, andar com Deus, andar na presença de Deus, amar a presença de Deus, ter zelo pela presença de Deus, é a coisa mais importante que a gente pode almejar, sonhar, desejar. Então, esse homem, ele teve bênçãos pessoais e familiares. O Senhor o abençoou e toda a sua casa. E toda a sua casa. Às vezes nós estamos procurando a bênção de Deus de maneira errada, de forma errada. Você precisa conhecer a sua posição em Cristo. Se você nasceu de novo, como diz 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo, significa que você é filho de Deus. Como um filho de Deus, você tem direito, você tem legalidade para usufruir as coisas de Deus. A Bíblia diz que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Ou seja, nós temos direito a todas as coisas, né? Basta apenas que a gente se coloque na nossa posição, filho. Qual é o pai, entendeu? Que não trabalha 24 horas, não está atento para prover aquilo que o filho necessita. Assim é Deus, querido. E o amor de Deus é infinitamente maior do que a gente, tá? O amor dele é superior ao nosso, tá? Então a presença de Deus, essa arca, ela precisa ser, a presença de Deus, ela precisa ser preservada na nossa vida. Davi, depois que pecou, ele disse: Senhor, não retira-te de mim o teu espírito. Então, se você não tem tratado, né, as coisas de Deus com amor, com zelo e com dedicação, medite nisso aqui, medite nessa palavra, tá? Dê uma lida e comece a pensar, a raciocinar, a meditar, a ponderar, entendeu? Porque ela tem
muitos ensinamentos positivos para as nossas vidas. Então, ter zelo pelas coisas de Deus fará com que Deus possa derramar sobre nós bênçãos sem medidas. Entender a nossa posição como filho de Deus e ter zelo pelas coisas de Deus, certamente Deus vai abrir não só as portas, como diz a sua palavra, mas as comportas do céu. Amém, querido? Aqui fica o nosso abraço, que Deus abençoe, Deus vos dê uma direção. Nesse canal aqui, nas nossas redes sociais, nós estamos pregando a palavra pura e simples, o evangelho de maneira simples, sem bravata, entendeu? Sem manipulação para com a vida das pessoas. Nós queremos apenas anunciar o evangelho. E se isso é importante para você, está sendo importante para você, você compartilha, porque de forma assim, muito leal, de forma muito sincera, nós queremos transmitir a santa e gloriosa palavra. Um forte abraço e fique com Deus, que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Amém.